E aí, pessoas, tudo beleza? Tudo tranquilo? Tudo em paz? Aí onde você estiver aí nesse mundão de nosso Deus aí, ó, mundão de Deus, nesse país imenso aí onde você estiver, ó, tudo tranquilo, tudo beleza? Ó, eu sou o Paulo do canal Paulo da Arma 1970. Tô aqui mais uma vez, ó, pedindo para você curte o vídeo, se inscreve no canal e comenta. Todo comentário seu pro canal aqui é sempre bem-vindo, toda curtida. Se inscreve no canal, que ó, cada vez o canal aumenta mais. De grão em grão a galinha enche o papo, né? Ó, eu agradeço já desde já ao seu a sua colaboração, beleza? Ó, curte o vídeo, se inscreve no canal e comenta, beleza? Ó, tranquilo? Beleza? Já já tem um vídeo bacaninha aqui pra gente poder assistir, ó, curte o vídeo, se inscreve aí, tranquilo? E comenta. Tá bom? Beleza? Estamos aí, viu, gente? Obrigado, valeu! Opa! Estamos aqui mais uma vez. E aí, tranquilo? Beleza? Ó, hoje vou falar um pouquinho desse livro aqui, do Fundação, beleza? Do Fundação, primeira parte, Fundação, não Fundação e Império, os que vieram depois, que são muitos, mas falar um pouquinho do Fundação e um pouquinho dos livros, né? Mostrar um pouquinho dos livros do Isaac Asimov, que assim, foi um pedido que me fizeram, uma pessoa me pediu, poxa, por que você não fala... Por que você não fala da maior saga de ficção científica de todos os tempos, do maior autor de ficção científica de todos os tempos? Aí eu, né, caramba, já tá na 2 anos já, 1 ano, 2 anos de canal, por aí, uma coisa assim, quase 2 anos, não tem aqui de memória aqui, mas eu falei assim, caramba, realmente, né, o Isaac Asimov, ele é o maior, assim, na minha opinião, embora ele não seja o meu autor favorito de todos os tempos da ficção científica, eu entendo que ele é o pai de tudo aí, tudo, de Star Wars, entendeu? A série do Perry Rodan, a Duna do Herbert, e por aí vai. A ficção científica tem três grandes aí, né? É o Isaac Asimov, tem o Frank Herbert e tem mais tem mais uns outros aí que eu posso colocar aí na Santíssima Trindade, entendeu? Aquele que escreveu O Estranho na Terra Estranha, que eu não estou lembrando agora o nome de cabeça aqui, também também tá nesse hall aí, né, de autores que você pode colocar como, né, são os grandes, e todo mundo que veio, juntou a galera que veio atrás, e basicamente por conta desse livreto aqui, ó, desse material que ele escreveu, começou a escrever por volta de 1941, que era publicado em revistas, né, de ficção científica. O cara escreveu muita coisa, ó, O Fim da Eternidade. Olha só, eu tenho um bom material. O cara escreveu mais de 500 livros. Eu não tenho o material dele todo, mas ó, O Fim da Eternidade. Ó, tem aqui a série de contos dele aqui, inclusive algumas coisas da série de robôs. Tá vendo, ó? As Cavernas de Aço, dos primeiros dele lá dos anos 50 também, ó. Isso aqui é muito bom. O Despertar dos Deuses. Ó, Despertar dos Deuses. Tem ele gostava de reunir outros escritores, contos, outros escritores, gostava de reunir em coletâneas. Vendo, essa aqui é uma deles, ó. Que tem aqui muita coisa legal. Tem aqui até o autor do Conan, aqui, o Robert Howard. Ó, tem o Jack Vance, o John Jakes. E tem um monte aqui, o Sprague de Camp, que também escreveu muita coisa pro Conan também. Ó. Olha só, essa série de ficção científica, essa série de escritores de contos que saiu no Brasil por um bom tempo, muito material dele, ó. Ó. Tá vendo, ó? Olha só. Ó. Muito material dele. Porque eu vou vendo os materiais do Isaac Asimov por aí e vou pegando. Tá vendo? Muita coisa de
de contos. Ele geralmente escrevia um editorial na entrada de cada desses aí. Se você vê isso por aí em sebo, pode pegar que vale a pena. Ele gostava de dar uma moral para quem estava começando. Isaac Asimov sempre foi grande, né? Sempre foi grande. Ele sabia da grandeza dele e ele ajudava quem estava começando. Ó, muito material dele, ó. Aí, ó. Isaac Asimov, ficção científica, Isaac Asimov Magazine. Olha aqui mais um, ó. Vendo? Ele morreu em 1994 na glória. O cara, entendeu? O cara foi, ó, aqui, ó. Mais um do Fundação, ó. Ó. Que é exatamente esse aqui, ó. Exatamente esse aqui, português e que eu ainda vou fazer vídeo futuramente. Vendo? É muita coisa, muito material. O cara deixou muita coisa para ser lida. Você que gosta de ficção científica, pode buscar que vale a pena pra caramba. Para começar a falar do Isaac Asimov, eu tenho que dizer duas coisas assim básicas que eu lendo Fundação, começando a ler o Fundação, começando a ler a história do Hari Seldon, dessas 150 páginas dessa série aqui, da Emus, né? Porque tem edições mais novas, essas 150 páginas, assim que vai basicamente aqui, ó. São 150 páginas, em torno de 150 páginas, que é a série de contos que o Isaac Asimov começou a escrever a partir de 1941, por aí, nas chamadas revistas nas magazines, revistas de ficção científica da época, que tem muito material. Duas coisas eu não posso deixar passar. Primeiro, que quando eu comecei a ler o Fundação, eu achei algumas semelhanças com o Jogo das Contas de Vida do Hermann Hesse, o prêmio Nobel Hermann Hesse de literatura. Entendeu? Eu achei algumas semelhanças, algumas coisinhas bem, porque são assim, escritos da mesma época. Se eu não estou enganado, o Jogo das Contas de Vida do Hermann Hesse é de 43. Sim, eu não estou dizendo aqui que o Isaac Asimov plagiou Hermann Hesse, não é essa a minha pretensão de dizer isso. Assim, mas é por conta da época, a conjuntura de época, homens que estão dentro de um local e vão e jogam essas pedrinhas, afastados da humanidade, que é uma espécie de ficção científica também, do Hermann Hesse. Eu achei algumas semelhanças, mas as semelhanças elas passaram rápido. Sim, mas eu achei interessante eu estar lendo Fundação e lembrar, né, do Jogo das Contas de Vidro. Foi assim automático. Eu comecei a ler e já achei assim, muitas semelhanças, mas ao passar da história, eu teria que estar com o livro em mão, e faz tempo que eu li, para poder apontar algumas semelhanças. Mas ó, Jogo das Contas de Vidro, tá, ó, não posso deixar de colocar isso de jeito nenhum, tá? Que eu achei interessante isso vir na minha cabeça. É igual o sujeito que vai compor uma música, ele vai compor uma música e a melodia de outro fica ali burilando na cabeça, né? Eu achei isso interessante. E a outra coisa, essa já é mais clássica, né? Mais clássica, é isso aqui, ó. Ó. Declínio e Queda do Império Romano, do Edward Gibbon, inglês, do século XVII, se eu não estou enganado. Se eu tiver errado, me corrijam. Declínio e Queda do Império Romano, mas isso aqui já é bem sabido, né? Já é bem sabido que o Fundação do Asimov tem um pezinho aqui. E para começar exatamente isso, para falar um pouquinho do Fundação, sem spoiler, eu quero ler o capítulo 1, né, do Edward Gibbon, que é um livro que eu futuramente preciso fazer um vídeo. Vou fazer um vídeo futuramente, cair na minha mão eu vou fazer. E se possível, se eu tivesse as obras completas, era melhor, porque no Brasil a versão é resumida. Mas enfim, ó, essa parte aqui que é o começo a ponta de entrada para mim no Fundação aqui, ó.
No segundo século da era cristã, o Império de Roma abrangia a mais bela parte da terra e o segmento mais civilizado da humanidade. As fronteiras daquela vasta monarquia eram guardadas por um antigo renome e disciplinada bravura. A influência branda, mais eficaz das leis e dos costumes, havia gradualmente cimentado a união das províncias. Seus pacíficos habitantes desfrutavam até o ponto de abuso os privilégios da opulência e do luxo. A imagem de uma constituição livre era mantida com decoroso respeito. O Senado romano parecia estar investido de autoridade soberana e delegava aos imperadores romanos todos os poderes executivos de governo. Durante um ditoso período de mais de 80 anos, a administração pública foi gerida pela probidade e aptidões de Nerva, Trajano, Adriano e os dois Antoninos. O Marco Aurélio, um desses dois Antoninos aí. E é propósito deste e dos dois capítulos subsequentes descrever a prosperidade do império sobre esses imperadores e posteriormente deduzir a partir da morte de Marco Antonino as circunstâncias mais importantes do declínio e queda do dito império, uma revolução que será para sempre lembrada e cujos feitos são ainda sentidos pelas nações da terra. É aí que eu quero entrar no Fundação, né? É aí que eu quero entrar no Fundação, na história do Harry Seldon, né? O Harry Seldon, um psicohistoriador, ele por meio da sociologia, da matemática e da história, ele consegue fazer, principalmente com a matemática, ele consegue fazer previsões com relação às grandes massas, né? O que pode acontecer com o tal império, o tal do império, né? Acontecer com o império. Daqui a 30 mil anos, aqui em 500 anos, esse império vai acabar, esse império romano vai acabar, e vai se passar cerca de 30 mil anos, vamos passar 30 mil anos de Idade das Trevas, assim, o Império acaba, como aconteceu com o Império Romano, do Edward Gibbon. Esse Império acaba e vai se passar 30 mil anos de uma Idade das Trevas que o Harry Seldon vem dizer, vocês não fizerem nada agora, a gente vai, quem tiver vivo daqui a 500 anos vai sofrer pra caramba. Ele é julgado, né? Ele é julgado como um traidor, como uma pessoa que está querendo destruir com o império. Só que ele, por meio dos cálculos dele, por meio dessa metodologia que ele implementou, que ele sabe que ele consegue fazer a previsão das grandes massas, ele sempre dizia que o indivíduo é difícil você fazer previsão com relação ao indivíduo, mas com relação à massa geral, era mais fácil saber para onde as coisas iriam acontecer daqui ou dali. Entendeu? Bem interessante esse modus operandi do Isaac Asimov. Assim, o Isaac Asimov, como eu tinha falado antes, ele escreveu muita coisa, além de escrever sobre Shakespeare, sobre ciência em geral. O cara era uma máquina de escrever. E ele conhecia o Gibbon. E ele deve ter lido muito esse material do Gibbon para poder já pensar nesse Fundação. Nessa história, nesse Harry Seldon. Eu até penso que o Harry Seldon é um Edward Gibbon, né? Contando a história da decadência e a queda do Império Romano, quando isso realmente veio a acontecer e aí quando o Império Romano acaba, a Idade Média, que durou 1000 anos, pelo menos. Entendeu? Quando o Harry Seldon ele deixa uns vídeos guardados num cofre. Ele deixa uns vídeos guardados no cofre e esses vídeos são abertos na primeira história pelo menos 3 vezes. 50 anos depois, 75 anos depois, ou eu me engano, não, 30 anos depois e 75 anos depois. Na última parte aqui, quando há uma crise, esse cofre não é aberto. Nessa parte aqui do livro, o Harry Seldon ele aparece 3 vezes. Não há personagens fixos. O Harry Seldon ele aparece rapidinho, entendeu? Ele aparece bem rapidinho na primeira parte,
né, na primeira parte. Na segunda parte já são outros personagens. Isso é bem rico, né? Na segunda parte, os enciclopédicos, o Harry Seldon, só aparece a imagem dele em vídeo. Então, isso, assim, o interessante de ver aqui, de você ter ali o Gibbon, o Decadência e Queda do Império Romano, e ter aqui o Fundação, é ver uma história econômica rolando aqui por trás. Foi interessante eu ver assim, o Império, a religião, né? A religião que é colocada aqui nesse primeiro, no Fundação 1, nesse Fundação 1, Fundação, a religião que ela é criada nos moldes, depois que o Harry Seldon ele é exilado, ele é mandado para um planeta bem distante, o que acontece? Depois que ele morre 2 anos depois, outras circunstâncias vão acontecendo, outras circunstâncias vão ocorrendo, e as ideias econômicas, elas vão se entrelaçando aqui nessas entrelinhas aqui da história. Há uma disputa econômica que é muito legal de você ver, de você ler, né? Há um entrelaçamento de ideias econômicas, a religião, né? A religião ela é colocada bem como assim um mal, né? Simplesmente por conta dessa decadência do Império, quando o Império ele deixa de existir. E muitas coisas vão acontecendo aqui, e situações vão ocorrendo assim de capítulo em capítulo, e às vezes esses capítulos dão uma passagem de tempo que, se você não prestar atenção, você pode se perder no texto. Eu não acho um texto fácil. Eu não achei um texto fácil. Por exemplo, eu li o Duna. O Duna ele é mais amplo. Ele é mais amplo principalmente o Duna 1, né, que é um catatal. O Frank Herbert desenvolveu bem a história. Como isso aqui foi colocado em capítulos, em revistas, que depois o próprio Isaac Asimov juntou para publicar, né, montar os livros, Fundação Império. As coisas elas parecem meio soltas, e isso faz com que, se você for um leitor desatento, pode ser complicado você entender, porque muita coisa aqui está na entrelinha. Não dá nem para dar spoiler. Quem tem pretensão de dar spoiler sobre isso aqui, se perde. As ideias, como eu falei, as ideias econômicas estão aqui, as ideias religiosas estão aqui. Tem muita coisa assim nas entrelinhas do que ocorreu na Europa com relação ao próprio Império Romano e o que rolou, né, do Império Romano na Idade Média, e quando acontece da Revolução Industrial na Inglaterra, tá aqui também nessas páginas, principalmente mais pro final eu sempre digo isso, nesse primeiro livro, Fundação Império, a segunda parte que eu ainda não li, que eu quero depois dar uma zoiada, dar uma resenhinha. Então, as ideias econômicas estão aqui, os Adam Smith estão aqui, entendeu? Tem, como eu falei, se tem o Edward Gibbon, tem o Adam Smith, que o Adam Smith era o melhor amigo do Edward Gibbon. Entendeu? É por isso que eu falo, não é um texto simples. Ele não é um texto, parece simples, mas isso aqui é para enganar idiota. Entendeu? Quem leu isso aqui apressado não entendeu. Quem leu isso aqui de forma apressada não entendeu. Porque tem nuances aqui, assim, eu não sei se no original, eu não sei se a tradução prejudica bastante. Tem outras traduções, mas eu não sei se a tradução feita prejudica. Eu teria que ver o texto em inglês para que isso fique claro. Isso que eu falo, é complexo o negócio. Aparentemente é simples,
aparentemente é simples, mas essa simplicidade ela é ilusória. Essa simplicidade ela é ilusória, entendeu? Você corre o risco de, por conta dessas mudanças, né? Às vezes são sutis, mudanças de tempo, 2 anos, 20 anos, 50 anos, de um capítulo para outro, você se perde na história. Você se perde na história, entendeu? Assim, eu achei sensacional, a parte final eu gostei pra caramba, entendeu? Gostei pra caramba, me lembrou muitas outras leituras e a própria história da civilização, né? Principalmente a civilização europeizada, ela estava aqui entre linhas desse material, entendeu? São, assim, deixa eu ver aqui, ó, olha só, uma passagemzinha do final aqui, ó, que eu achei bem interessante, ó. Deixa eu ver aqui. Olha só isso aqui. Ó. Quando cheguei a Corel, comprei o Commodore com as brincadeiras que todo comerciante traz em estoque. De início, quis apenas entrar numa fundição. Não tinha qualquer outro plano, e nesse fui bem sucedido. Obtive o que quis, mas foi só depois de minha visita ao Império que compreendi que poderia desenvolver as relações comerciais existentes e torná-las uma nova arma. Aqui, o que nós estamos atravessando é uma crise Seldon Such, e essas crises não são resolvidas por esforços individuais, mas sim por forças de origem histórica. Harry Seldon, quando planejou o futuro curso da história, não contou com heroísmos, mas sim com economia e sociologia. De modo que as crises têm de ser resolvidas pelos meios disponíveis na hora em que se sucedem. Aí, no momento, o comércio. Such assumiu um ar irônico. Não quero parecer pouco inteligente, porém seu argumento não me demonstra nada. Olha lá. Depressa achar ao contrário. Considere que até a data o poder do comércio tenha sido menosprezado. Pensou-se que era necessário haver sacerdotes controlados por nós para tornar esse comércio uma arma poderosa. Não é nada disso. E esta é a minha contribuição para a situação da galáxia. Comércio sem sacerdotes. Só comércio. Simplificando as coisas, Corel está agora em guerra conosco. Consequentemente, o nosso comércio com essa república parou. Mas a verdade é que de há 3 anos para cá, a vida desse planeta tem sido mais e mais baseada em produtos atômicos que nós introduzimos, que só nós poderemos continuar a manter. Que pensa que irá acontecer quando as pequenas geradoras atômicas começarem a deixar de funcionar e todos os aparelhos começarem a parar? As aplicações domésticas pequenas serão as primeiras. Depois de meio ano de guerra, a faca atômica de uma dona de casa deixa de funcionar. O aquecedor deixará de aquecer. Depois a máquina de lavar, a seguir o seu fogão. O que acontecerá? Stutz diz com calma. Nada. Durante a guerra o povo espera condições de emergência. Verdade. São capazes de mandar os seus filhos morrerem da maneira mais horrível, manterão a moral sob violentos bombardeios e se tiverem de viver de pão seco e água suja enterrados em subterrâneos, também o farão. Mas é difícil aguentar as pequenas coisas que não se espera. Por isso é que vai haver um empate, a lamentar sem mortos nem feridos. Haverá uma faca que não corte, um fogão que não cozinhe, etc, etc. O povo acabará por se revoltar. É nisso que se põe suas esperanças, uma revolta das donas de casa que saiam todas para a rua gritando: "Dê-nos as nossas máquinas atômicas!" Não é isso. Espero, no entanto, um fundo de descontentamento que será transmitido a figuras proeminentes mais tarde. E quem serão esses personagens mais importantes? Todos os industriais de Corel. As máquinas também começarão a parar depois de 2 anos. As indústrias que se metamorfosearam graças aos nossos produtos atômicos encontrar-se-ão repentinamente arruinadas. Nada funcionará. As fábricas já funcionavam antes de você aparecer por lá, mas não lucravam a 10ª parte. Quanto tempo pensa que se manterá o Commodore com os industriais e os financistas contra ele? E o tempo que levará à transformação? Durante o tempo que quiser. Isso é, se lhe ocorrer pedir geradores atômicas ao Império. Há
há um sabor de capitalismo nesse material. Assim, não sei se fui só eu que enxerguei, entendeu? Há um sabor eu sei assim, como ele era russo e foi para os Estados Unidos, eu já vi isso em outra situação com outra autora, a Ayn Rand, entendeu? Também russa e adotou os Estados Unidos, um país capitalista. Então eu senti muito isso, da mesma forma como a Ayn Rand, ela tende a criticar bastante a religião, né? Ela tende a criticar bastante com o John Galt lá, o Atlas Shrugged, e a Nascente, Fontainehead e tal. Aqui também eu senti isso. Eu senti isso nas entrelinhas desse material aqui, um sabor de endossar a ideia do capitalismo, que aqui está inclusive nessa primeira parte, que o comércio é que salva, as trocas, as vendas é que salvam, nas entrelinhas dessas crises, quando há as crises econômicas também, que nós temos crises econômicas, lembra que nós temos, de tempos em tempos, nós temos crises econômicas aqui no nosso planetinha. E aqui tá isso também, gente. Tá aqui. Nesse primeiro, eu não sei os outros, mas nesse primeiro, isso é saboroso de você ler. Saboroso de você entender. Por isso que eu falo, leia o Isaac Asimov Fundação, leia com cuidado. Você que tá aí, do outro lado aí, você que tá me assistindo, lê com cuidado isso aqui. Isso aqui é muito, muito interessante. Lê com a lupa, prestando bastante atenção. Não se perca numa leitura rápida, que você tende a se enrolar. Você tende a se enrolar. O Isaac Asimov, como eu falei, o cara era grande, escreveu muita coisa. Era o cientista, era um cara que, né, se dedicava à propagação das ideias científicas, do capitalismo também. Do capitalismo, principalmente vivendo nos Estados Unidos, principalmente pegando uma era que é a época lá dos anos 50, lá a época macartista, entendeu? Por isso que vale muito a pena você dar uma olhada com cuidado, entendeu? Sim, Os Príncipes Mercadores, parte 5, aqui, comerciantes, com inevitabilidade psicohistórica, o controle econômico da fundação aumentou. Os comerciantes tornaram-se ricos e com a riqueza veio o poder. Esquece-se frequentemente que Robert Marlowe, aquele que eu estava lendo antes, começou sua carreira como um comerciante vulgar, porém nunca se esquece que terminou a sua vida como o primeiro dos príncipes mercadores. Tem muita coisa aqui por baixo dos panos aqui desse texto aqui, que vale a pena destrinchar. Por isso, o próximo texto que eu vou, né, dar continuidade vai ser exatamente a segunda parte, que é Fundação e Império. Que aí é que o pau vai comer, entendeu? Beleza? Ó, eu mostrei um pouquinho do Fundação. Não vou falar como a maioria das pessoas falam logo dos 3 livros de uma vez. Eu quis pegar livro a livro para eu ver o desenrolar desse negócio. Eu gosto de fazer isso com esses textos mais longos. Eu gosto de ler livro a livro, porque dá para você ter dá para você observar aquele material ali em detrimento do todo, né? Se você pegar um todo, uma obra, sei lá, como o Duna, que eu ando fazendo vídeos, né, 1 a 1. Se eu pegar o todo, às vezes você perde uma coisa muito essencial ali, muito naquele material, naquele livro ali, especificamente, entendeu? Por isso que eu vou pegar 1 a 1, quero ver se dá para fazer, porque é muita coisa, Fundação é grande pra caramba, Fundação é muito grande, tá vendo? Isso aqui é de 82, então eu quero pegar 1 a 1 para dar uma olhada bem caprichada no material, beleza, gente? Ó, hoje eu falei um pouquinho do Isaac Asimov, primeiro livro dele, dei uma geral, porque eu não vou fazer isso de novo, né, porque é muita coisa, dei uma geral nos livros que ele escreveu ao longo do tempo aí, vendo? Ó, muita coisa, vendo? Dei uma mostrada aqui boa aqui sobre esses clássicos extraordinários, Fim da Eternidade é muito bom. Aí deu para dar uma geralzinha, beleza? E pro vídeo não ficar muito longo. Ó, curte o vídeo, se inscreve no canal,
e comenta. Isaac Asimov, Fundação. Esse aqui é o primeiro da trilogia, viu? Primeiro da trilogia. E eu espero, se tiver oportunidade, falar um pouquinho dos outros. Beleza, gente? Curte o vídeo, se inscreve no canal e comenta. Fundação Isaac Asimov. Beleza? Valeu, gente. Até a próxima.